Boa segunda-feira, última segunda-feira do ano 2024. Que ano? 2025 será ainda mais memorável para todos os lados. Quem está acompanhando todos os acontecimentos do mundo tem altas expectativas positivas e negativas para 2025. Mas tem que lembrar, né, gente, que independente do que vai acontecer, tá tudo garantido. Descansa no Senhor. Então vamos lá, vamos para a nossa última live do ano. Hoje eu não vou mandar aviãozinho para ninguém, porque 8 horas da manhã é madrugada. Em plenas férias é madrugada. Então, provavelmente todo o povo vai assistir gravado depois, certo? Muito bem. Eu queria conversar com vocês sobre um assunto que virou o assunto central da minha vida e que foi o assunto, o ponto principal do meu ano. Todos os assuntos que ficaram circulando a minha realidade, elas ficaram nessa atmosfera. Que foi um ano de um mergulho na palavra muito grande, na verdade de Deus, em quem é Jesus e que história é essa de Bíblia. Eu mergulhei fundo, eu perdi todo o meu senso de humor, a minha vontade de rir do ridículo, porque foi um movimento de introspecção muito severo, né? Só que na internet a gente tá sempre junto, né? A gente tá sempre compartilhando, então às vezes a gente fica colocando a cabeça para fora da caverna. E aí eu queria, baseado nesse assunto que eu já vou abrir, eu queria contar para vocês uma história sobre o fio dourado. Um fio dourado. De modo geral, na nossa vida, na vida que a gente vive em gaiolas douradas. Algumas nem tão douradas assim. Mas vamos falar de uma história de vida que não tem tantos percalços, né? Uma história de vida de pessoas que costumam ser abençoadas, com sorte, com provisão, com coisas que a gente, ao bater o olho assim, poderia invejar. Especialmente bens materiais, né? Seja dinheiro, posses ou boas relações. As gaiolas douradas, elas são sedutoras, porque elas são lindas, bem estruturadas, muitas vezes confortáveis, convidativas. A parte mais incrível da gaiola dourada é que ela é uma gaiola que aprisiona, porque ela é uma gaiola, mas ela vive de porta aberta. As gaiolas douradas, elas são convidativas para prisioneiros que desejam ser retidos na segurança, na percepção de si, do mundo. E esses prisioneiros, muitas vezes, nós, caminhamos por vontade própria para as gaiolas douradas. E nos mantemos lá, presos, ainda que de portas abertas, no conforto e na segurança que uma gaiola dourada pode oferecer. Mas eu não quero falar da gaiola dourada, nem das gaiolas que você deve estar aprisionado. Na segurança do trabalho, na percepção de uma vida de boa conduta, na percepção de prosperidade de vida, se você está dando certo dentro dos parâmetros que você elegeu para pontuar uma vida de sucesso.
para definir uma vida de sucesso. Eu não sei qual é a gaiola que você escolheu viver, mas existe para todas as gaiolas um fio dourado disponível. Enquanto a gaiola dourada, ela aprisiona e ecreia, ela não é de ouro, ela é de ferro. Mas parece ouro porque ela é dourada. Existe um fio de ouro, verdadeiro, fino e delicado, mas indestrutível, inquebrável, disponível para quem quiser segurar. E quando você segura na ponta desse fio dourado, ele te conduz por uma vida de saídas, de resoluções, de soluções, de desafios. Mas a parte boa é que enquanto você está numa gaiola dourada, que não é de ouro, é de ferro, pintada de dourado, o que te passa a sensação de que ela tem valor, você está sozinha dentro da gaiola. O fio, você está junto com o fio. E o fio te conduz. E agarrada no fio, você passa pela vida, não sozinha, com o fio. Então eu queria que você imaginasse por um momento um labirinto lindo. Vamos lá, vamos atiçar a nossa percepção de um jardim verdejante, maravilhoso, um muro de eras vivas, lindo, bem decorado, enorme, gigantesco, perfeito para se perder. A vida é como se fosse um labirinto. Nem sempre bonito, algumas vezes escuro, algumas vezes sombrio, algumas vezes as plantas desse labirinto vão estar totalmente mortas e as paredes do labirinto vão ser caules secos, atrofiados e na escuridão levemente assustadores. Mas muitas vezes, e talvez na maioria das vezes, eles sejam verdes, mas cheio de curvas, onde a gente pode se perder a todo momento. Como que a gente vai caminhar um caminho de labirinto? Porque quando a gente sai da gaiola, a gente entra no labirinto da vida. Andando. Você vai andar sozinha? Dá. Tem gente que tenta sair da gaiola sozinha e entra no labirinto. Tem. Muitas. Eu diria a maioria. Mas com um fio dourado, não significa que você não vá viver as dificuldades do labirinto. Mas quem conduz a sua jornada é o fio. Você caminha o caminho, vive as provações, mas quem conduz é o fio. Então você caminha um caminho que, por mais que tenha provações e que seja difícil, como você está conectada no fio de ouro, segurando o fio de ouro, você sabe que se esse caminho que você está caminhando é onde o fio de ouro passa, porque você está agarrada nele, você passa, porque é um caminho que você deve percorrer se você estiver agarrada nesse fio. Agora, se você não está agarrada no fio, quando você passa por provações, você se desespera. Porque a sensação que dá num labirinto, quando a gente encontra dificuldades, é que a gente está perdido e vai se dar mal, vai morrer. Então, se você tem um riozinho nesse labirinto, que com alguns jacarés, algumas piranhas, e você tem que desviar, se você está sozinha, você pode parar e pensar, não, esse não é o caminho certo. Quem em sã consciência vai passar por aqui? Não faz sentido, eu errei o caminho. Então, muitas vezes você vai voltar, você vai pegar outra jornada, outro caminho. Mas, se você encontra essa dificuldade do labirinto, segurando o fio dourado, você tem certeza que por mais difícil que essa provação pode parecer e por mais esdrúxulo que possa parecer esse caminho, se o fio dourado passa por ele, você sabe que é por onde você tem que ir. Então, você se enche de energia, se enche de força, de vitalidade, de coragem, e enfrenta o desafio.
Aí eu me pergunto, como que eu fazia para passar pelas provações sem o fio dourado? Me estrepava, trocava o caminho, às vezes era o caminho certo, mas eu fugia, não queria passar por ali porque era muito difícil, tentava uma outra rota. Esse fio dourado que eu estou descrevendo é a palavra Jesus, é a palavra que se tornou verbo. E quando eu trago para vocês a verdade espiritual sobre o que a Bíblia revela, a vontade de Deus, o que Jesus pregou, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com conhecer algo que é tão nobre, tão verdadeiro, que não tem como a sua vida não se transformar. Esse fio dourado que é Jesus, ele nos conduz para fora dessa gaiola dourada e nos leva para um labirinto que muitas vezes vai te assustar. Muitas vezes vai parecer que não faz sentido passar por tanta aprovação. O que deveria ser tão... Afinal de contas, se eu estou segurando o fio dourado, ou seja, se eu estou seguindo Jesus, se eu confio nele, se eu acredito nele, como pode ser tão difícil? Onde está a minha recompensa? Aonde está o meu descanso que o Senhor prometeu? Aí vem o momento que eu queria compartilhar com vocês da percepção enganosa que muitas vezes a gente tem de acreditar que só porque a gente descobriu Jesus e começou a desenvolver um relacionamento com Jesus, a vida vai ficar mais fácil. Quantas igrejas estão gordas, cheias de pessoas que desejam ser abençoadas? Não, agora eu entendi o princípio da vida, agora eu vou dar certo. Às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. A questão é que o nosso relacionamento com Deus, ele não pode estar fundamentado no resultado desse relacionamento. O próprio relacionamento tem que ser aquilo que você busca e procura, não o resultado dele. E como um casamento, eu amo quando Jesus dá os exemplos da noiva, né? A igreja sendo a noiva e ele sendo o noivo, porque um casamento tem crise. O casamento, ele é difícil quase todos os dias, mas mesmo sendo difícil, ele é prazeroso, ele nos traz alegria. Não é louco isso? É tipo que nem filho. Não é fácil ter filho. Os filhos, assim, levam a gente no limite. A nossa falência, a nossa ausência enquanto ser humano fica evidente e insuportável quando a gente tem filho. É muito mais difícil fracassar quando você tem uma família. Mas ter uma família deu razão, deu norte para minha vida. Então eu só não desisto porque eu tenho essa família. Sabe? Então assim, a gente vive essa coisa louca do ser difícil, mas ainda assim ser prazeroso. Né? Então sim, é difícil. E perceber que a nossa relação com Deus não deve trazer resultados positivos, e sim deve trazer entendimento, conhecimento, crescimento, uma evolução espiritual que vai nos possibilitar viver melhor aquilo que a gente deve viver. Até porque a nossa percepção de sucesso, ela muitas vezes está baseada em engano, em falsas percepções, em coisas que o mundo nos ensina, mas que nem por isso são verdades. Então, quando a gente chega no final do ano e começa a fazer as resoluções do ano, cuidado, já falei na outra live, para não avaliar o seu nível de sucesso com a balança errada. Peça discernimento.
Avalie os pontos positivos e quais são os melhoramentos de 2020 para 2025. Só que essa carga de energia que a gente costuma ter no final do ano e no começo do ano, a gente pode olhar para isso semanalmente ou mensalmente. Quando a gente vive diariamente, ou seja, o mal de hoje é o mal que eu enfrento, é muito louco isso, e isso eu vivo esse ano. A percepção que a gente tem do ano novo, aquela carga em 2025 vai ser diferente. Muda. Muda o peso, muda a medida. É isso que o Espírito Santo faz com a gente. E é bom que mude. É bom que a gente fique abalada. Preocupada é bom você ficar se você não mudar. Se você continuar vivendo a mesma vida que você vivia antes de conhecer a intimidade com Jesus. E aí me vem uma percepção sobre esse relacionamento com Deus a respeito da importância da gente investir a nossa vida criando intimidade com Deus. E aí voltamos para a ideia do casamento. Eu já volto para o fio dourado. Quando a gente fala de casamento, a gente fala de intimidade. Então, por exemplo, assim, a gente precisa manter a chama acesa do relacionamento com o marido, mesmo trazendo a realidade para a relação, que é o quê? Eu vou fazer cocô, vou ficar no banheiro. Eu vou ter dias que eu vou acordar mal-humorada, irritada, com vontade de matar alguém. Eu vou acordar bagunçada, remelenta, toda suada, com bafo. Eu vou passar mal, precisar da paciência e da ajuda num dia que eu estiver doente. A infinidade de coisas que a gente vive quando a gente está casada com o nosso marido, a gente sai do estágio de namoro, onde no namoro o que acontece? Eu tô sempre pronta, eu me preparo para estar na presença do meu namorado. Então ele vai ver o que eu sou contra, mas enfim, é isso que acontece. Ele vai ver o melhor de mim. Eu vou sempre apresentar o meu melhor, porque eu tô vendendo, né, gente? Tô vendendo, tô fazendo marketing da pessoa para casar com ele, não é isso? Tô errada? A vida de relacionamento não é essa? A gente não tá o tempo todo se vestindo bonita para seduzir o outro, para ele ter interesse na gente? A gente não arruma o cabelo para ter esse olhar de aceitação e de desejo? A gente sempre segura a onda, não roda a baiana porque ele tem que se sentir atraído por mim para querer casar comigo. Tô errada? Então, quando a gente entra num casamento, a gente entra com toda essa realidade que foi retida durante muito tempo, que a gente segurou a onda. E aí, quando casa, não tem mais como esconder, porque é tudo junto o tempo todo, é 24 horas. Então, quando a gente começa a conhecer a verdade, começa a saber que Jesus é esse, que história é essa de Deus, Jesus? Que história é essa? É o namoro, é o flerte, né? Quando a gente aceita, quando a gente decide casar com Jesus e entrega a nossa vida para Ele, apesar de, claro, que Ele sabe de tudo, né? Mas Ele tem acesso à nossa casa. Ai, meu Deus, é desesperador. Ele tem acesso à nossa casa. Ele entra em todos os cômodos. Principalmente aqueles que a gente não quer. Principalmente aqueles que a gente escondeu a chave. E quanto mais a gente retém, quanto mais a gente se esconde, quanto mais a gente não quer olhar e não quer trabalhar e não quer mexer, mais difícil é, porque demora mais tempo, porque ele não vai desistir de você, mas como você não quer olhar, como você não se coloca disponível para o Espírito, demora mais. E tudo que demora mais dói mais. Até uma montanha-russa, para quem gosta, se a montanha-russa demora demais, você vai sair cansada com dor de cabeça. Até o que deve ser bom, se demorar demais,
Se estender demais fica ruim. Então imagina o que é ruim, o que é difícil, né? E aí eu queria trazer algumas provocações para vocês, porque a gente vai cada vez mais, a partir de agora, viver o tempo do engano. Um tempo onde tudo vai ficar muito confuso, a notícia, ela permeia as redes sociais, então assim, a gente vê um aumento de mistura de opinião com acontecimentos verdadeiros, vem tudo muito misturado. E a gente tem também uma dificuldade maior hoje de comprovar algumas situações. Então a gente vai ficar sabendo e não vai ter certeza se aquilo é verdade ou não. Com o crescimento da IA, né, dessa inteligência mecânica, saiba, eu queria fazer uma provocação, saiba que tudo aquilo que te fascina e te encanta, eu diria que não é 10% do que existe, eu diria que é menos ainda. Então tudo aquilo que te encanta tem coisas muito mais elaboradas e incríveis por trás sendo usada para aqueles que não estão aqui nesse mundo de brincadeira. Nós estamos de brincadeira, eles não estão. Mari, quem são eles? Vai estudar. Então, vai começar a ficar cada vez mais difícil. E aí eu queria trazer uma lupa para isso, né? Lembra do labirinto que eu falei? A vida é um labirinto, a gente precisa estar segurando no fio dourado o tempo todo, diariamente. É um largar, a gente pode se perder no labirinto. Então não larga do fio dourado. Nessa jornada e nessa caminhada, lembra disso que eu vou falar. O bom, o nobre pode ser errado também. Porque tudo é uma questão de percepção. E quem dá entendimento e sabedoria é Deus. Se você não tem intimidade com Deus, você não terá acesso à sabedoria e ao entendimento. E aí você acha que vai estar defendendo uma bandeira de nobreza e vai estar no engano. Eu vou dar um exemplo. Todas as histórias bíblicas, elas têm múltiplas interpretações, porque a palavra é viva. E ela é tão ricamente elaborada e estruturada, inspirada por Deus, toda ela, que ela tem essa capacidade de adaptação às realidades. Mas não é só porque não é místico, é porque de fato ela foi escrita para ter esses significados múltiplos, né? Então, por exemplo, quando a gente tem ali, eu vou até falar para vocês um pouquinho mais para frente de Mateus 15. Quando a gente olha para Mateus 15, a gente vê ele trabalhando os fariseus, né? Ou seja, os religiosos da época. Tem um ensinamento aí que eu não vou abordar porque não é o assunto de hoje, mas o que eu queria te mostrar a partir desse entendimento. Naquela época, quando Jesus veio e falou com o seu povo, que é o povo judeu, com quem que ele tinha treta e brigava? Com os fariseus. E quem eram detentores da verdade naquela época? Quem eram os realmente puros e nobres, aqueles que mostravam o caminho, aquele que você tinha que se reverenciar e ter respeito? Eram os fariseus, eram os religiosos. De novo, eu não quero fazer um paralelo com hoje. O que eu quero te mostrar é que tu vê que naquela época todo mundo seguia aquela lei, aquela coisa escravizante, né? Porque acabou que se tornou por conta da nossa tendência à religiosidade, que a pessoa vivia a vida de Jó, né? As pessoas viviam entregando, tentando cumprir a lei, ou seja, fazer o que é certo, e Jesus estava ali dizendo que havia um outro caminho disponível, que ninguém ia conseguir cumprir desse jeito, do jeito que eles estavam fazendo. Então, tu entende? Todas aquelas pessoas que não reconheceram Jesus como Salvador estavam muito... Elas não eram diabinhos e malvadas e querendo ferrar. Elas estavam lutando contra uma coisa que elas acreditavam de verdade que era errada. Jesus estava errado, era um herege, era um... Meu Deus! Então,
cuidado com aquilo que tu defende, com qualquer coisa. E geralmente assim, ó, na maioria das vezes a gente não faz maldade querendo ferrar com o outro, a gente faz na ignorância de saber o que é certo. Então, muito cuidado com que aquilo que tu começa a viver de uma maneira intensa, achando que é o certo, às vezes não é. Mário, e agora o que eu vou fazer? Calma. A única coisa que a gente deve e de fato pode fazer é viver uma vida diariamente buscando e trabalhando a intimidade com o Senhor. Conhecendo a palavra. Significa que a palavra, a Bíblia, é a única coisa? Não, não é a única coisa. Mas ela é algo de fato importante, cheio de nobreza e de beleza, que vai ser um mapa. Não é o caminho, ela é um mapa. É um mapa que te ajuda a caminhar um caminho de revelação. Que revelação? A revelação de quem você é, de quem o mundo diz que você é, e de quem Deus diz que você é, e de quem você acha que você é. É sobre você, primeiramente, e depois sobre o mundo que te cerca. Então, quanto mais você tem entendimento e sabedoria, você começa a entender que é cada vez menos sobre você. Só que precisa caminhar esse caminho de conhecimento, precisa caminhar esse caminho do desapego do eu, para conseguir entender the big picture, né? O quadro maior. E aí, quando a gente conclui 2024, e esse meu ano de 2024 foi sobre isso aqui, ó. Eu não me lembro agora qual é o trecho da Bíblia que eu copiei, porque eu não escrevi, mas um Google deve resolver. Jesus disse assim: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, o primeiro grande mandamento é sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente fala de amar a Deus sobre todas as coisas, a gente fala de um relacionamento onde a gente volta a buscar a Deus diariamente, o tempo inteiro, em conexão divina. Neurose total para uma mente de mundo. Que é o quê? Eu estou o tempo todo pensando sobre ele, sobre o que o agrada, sobre se esse jeito que eu estou agindo vai agradar. Quando a gente está vívida no Espírito Santo, essa conexão divina, ela é diária. Ela é o tempo inteiro. Ela é a bússola da nossa vida. Sai do automático. E esse coração começa a renovar a nossa alma. Ou seja, quem eu sou muda de espectro. Ou seja, eu deixo de ser quem eu era e passo a ser uma nova pessoa. Por conta dessa conexão diária, constante, o tempo todo. E aí vem a parte mais importante aqui. E de toda a tua mente. Ou seja, a mente são os pensamentos. É tudo aquilo que a gente está o tempo todo refletindo e pensando e conversando. Se você se distrai, se você sai do modo de presença, você sai dessa percepção, dessa conexão divina. Aí você deixa de falar o que o Espírito Santo conduz e passa a ser você falando sobre as coisas que você carrega, o que você pensa, o que você... Então, é muito importante a gente ter a mente em Deus, para que o coração esteja em Deus, para que a nossa alma esteja nesse amor de Deus. E que toda a nossa existência esteja nessa essência divina. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. E quanto maior essa intimidade e essa conexão, mais fácil a gente consegue abrir mão de coisas ou nem pegar. E quanto maior é a voz da carne, dos desejos do eu, mais difícil vai ser largar. Mas tudo bem, é um processo, faz parte do aprendizado e da jornada. E aí Jesus entrega o segundo mandamento mais importante, lembrando que ele está falando com os bambambam da época, que eram os fariseus, os caras que dominavam o conhecimento e
o que era nobre e justo, né? Seria essa percepção. E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso. Que depois ele vem até a mudar, né? Ele fala: tu amarás o teu próximo como eu vos amei. Porque lá no final, antes de ser crucificado, ele já entendeu que a gente não dá conta do recado, né? Eu falei: então já que tu não consegue nem se amar direito, então ó, vê como eu amei e ama como eu tô amando. Faz como eu tô fazendo. Então, qual que é a grande questão aqui? Quando a gente foca a nossa atenção e o nosso desejo no relacionamento nosso com a gente mesma, a gente vai focar no nosso benefício, nas nossas verdades, nas nossas vontades. E aí a gente começa a caminhar esse caminho do eu e vai se distanciando do ele. Então lembra, o labirinto que a gente vai passar na vida é obrigatório para quem vai viver uma vida de aprendizado. Saiu da gaiola, vai caminhar o caminho do labirinto, do autoconhecimento, do crescimento pessoal, do conhecimento espiritual. Quem que vai te nortear? Então, esse fio dourado que é Jesus, ele vai te levar para essa intimidade com Deus, um passo de cada vez, na segurança de ter essa condução provida por Ele. Essa relação que a gente vai desenvolvendo, ela vai nos capacitando e nos munindo de conhecimento de quem é Deus, do que é a batalha espiritual, por que eu tô aqui nesse mundo, como que é esse mundo, qual é a verdade que o mundo carrega. E a gente começa a ter uma percepção de tudo, é muito louco, cara. É aquele filme da Matrix. É muito legal. É igual assim, ó, quer ver? Deixa eu dar um exemplo, só pra mostrar que eu não tô só falando de religião, do mundo espiritual. Eu sempre tive habilidade de escrita. Eu gosto de escrever. Mas quando eu fiz curso, quando eu estudei estrutura de texto, quando eu estudei conjugação, quando eu fui mais a fundo sobre redação e escrita, principalmente na minha faculdade de religião, e pude ver uma percepção diferente dos mundos de escrita que existem, eu desenvolvi a minha escrita. Então eu passei a escrever ainda melhor. Então conhecer mais me capacita a fazer melhor o que eu já gostava. Então como é que tu quer ter um relacionamento com Deus se tu não dedica nenhum tempo da tua vida em conhecer o cara? Entende? É tipo tu ir lá, compra uma caneta achando que comprar a caneta vai resolver o seu conhecimento sobre escrita. Não vai. Com certeza, um papel de qualidade, uma caneta de qualidade vai fazer a sua escrita ficar mais bonita, mas não vai te ajudar no conhecimento. Você precisa estudar. Tudo que a gente quer aprender, a gente pode fazer bem? Pode ter um talento? Pode. Mas para melhorar, para intensificar essa experiência que você decidiu viver, só estudando? Ué? E aí a gente dedica tempo da vida. Quanto tempo a gente passou em escola? Põe na ponta do lápis. Estudando matemática, química, física, coisa que a gente nem lembra mais. Meu Deus, se eu vou fazer o vestibular agora vai ser uma vergonha. Vergonha. Mas a gente dedica tempo para estudar essas coisas. Agora, aquilo que vai nos salvar eternamente, para todo aquele que não crê que a gente é uma bolinha de carne, de conglomerado de célula que ou evoluiu do macaco, ai meu Deus, ou foi um acaso de uma explosão assim, tipo um acaso. Uma ameba evoluiu e aí de repente sou eu. Meu Deus. Pra quem não crê nisso,
Para quem crê que de fato houve uma criação, que a gente tem alma, que o mundo espiritual é verdadeiro, você tá perdendo tempo de não se aprofundar muito nisso. É ter a percepção de que você tá num jogo e aí você entra num jogo de pôquer com profissionais, sabendo as regras, ou algumas regras, não todas, sem treinar, sem estudar, sem prestar atenção no jogo. Você tá louca? Louca? Meu Deus, meu Deus. Então esse conhecimento, esse estudo que deve ser diário, vai nos gerar uma evolução, uma ampliação de percepção. Mas cuidado, porque não é conhecer por conhecer, é permitir que Deus guie essa jornada, é se colocar à disposição do Espírito Santo. Isso vai gerar intimidade, e a intimidade vai te dar poder. Não é o poder que tu tá pensando, é melhor. É melhor. Vou dar um exemplo, quer ver? Vamos fazer assim, ó. Esse aí vale pra quem é cristão, tá? Ou pra quem, sei lá, pra quem vale. Vamos dizer, tô falando com um cristão, certo? Vamos dizer que eu chego pra você e falo assim: amiga, daqui a um tempo eu vou voltar e você vai ter que pular do prédio voando. Tchau. Já volto. E aí você passa a sua vida inteira sabendo que você terá que pular do prédio voando. Tem que voar. Se você não dedica esse tempo de vida para estudar como que você pode voar e o que significa voar e qual é o tamanho do prédio e desenvolvendo as suas habilidades e aprendendo, quando eu voltar e falar e te empurrar do prédio, quem não fez nada, quem não estudou, quem acha que a vida é um conglomerado de boleto e acordar e dormir, vai se esborrachar no chão. Desse jeito. Entendeu? Não tem milagre. Tu não vai bater asa e sair voando. Você não é um pássaro. Aí o que a gente percebe quando olha para o mundo espiritual? Tem muita gente que quando eu chegar, eu não, né? Quando a pessoa chega lá, deixa eu me tirar da história, né? Quando a gente tiver que comprovar a nossa habilidade de voar, tem muita gente que vai descer de rapel, vai descer do prédio, mas não é isso, é sobre voar, certo? Não foi? O comando não era voar? Mas a pessoa interpretou do jeito dela, achou que era para descer do prédio, vai descer de rapel, vai descer de escalada, vai descer de bungee jump. Tá errado. É pra voar. Mandei voar. É sobre coordenada, é sobre instrução, é sobre saber o que deve ser feito, certo? Mas vai ter gente que vai usar asa delta, certo? Vai descobrir que existe isso, então vai desenvolver a sua habilidade em asa delta. Vai aprender a construir uma asa delta, andar de asa delta. Balão. Balão top é voar. A gente sai do prédio voando, né? Pairando no ar. Balão é uma técnica. Parapente é uma técnica, né? Vai sair voando. Passa a vida inteira aprendendo a fazer isso, a desenvolver o seu próprio parapente, para chegar lá no dia de voar, tá pronto. Certo? Wingsuit, aquelas roupas, sabe, que tem asa, que tu pula e vai planando, desce planando. Então, o fio dourado que é Jesus, ele nos conduz
numa vida de crescimento, de aprendizado, para que a gente esteja no caminho que a gente tem que estar para chegar lá e poder usufruir. Entende? Não significa que avião, helicóptero, também é um jeito de voar. A vida de quem vai ter que aprender a pilotar um avião e construir um avião vai ser mais difícil daquele que vai, por exemplo, usar o wingsuit, que é só uma roupa que vai planando. Não é? É diferente. A dedicação do cara do avião vai ser muito maior. Talvez, às vezes, também o benefício vai ser maior. A experiência dele vai ser diferente daquele que tá com o wingsuit, né? Mas ambos estão nesse caminho de voar. Então, a nossa vida precisa ser sobre, de fato, conhecer, para que a gente não chegue lá e ache que é escalada. E com a roupa errada pra festa. E se uma das 5 virgens que fica do lado de fora das bodas? Já pensou? Você passa a vida achando que tá se preparando direito, chega lá, tu é uma das 5 que não entrou porque tava dormindo. Não, uma vez eu ouvi uma live de uma louca falando sobre a volta de Jesus e sobre a vida espiritual ser importante, mas eu achei balela. Livre-arbítrio. Eu passei a minha vida inteira acreditando no Espírito Santo, em Jesus, mas eu nunca tive intimidade, apesar de amá-lo, apesar de conhecê-lo. Depois da pandemia tudo mudou, a minha percepção mudou, a minha entrega mudou. E não sem sangrar, sabe, gente? É difícil pra caramba. Eu sou ridicularizada pela fé que eu carrego, muitas vezes. E muitas vezes pelos que eu mais amo. Mas é tão bom. Eu preciso falar do que é bom. Por isso que eu venho aqui falar com vocês. Por isso que eu tô aqui falando em lives que algumas pessoas, aquelas que o Espírito Santo deseja, possam escutar. Porque a habilidade de fazer o avião, a habilidade de fazer o helicóptero, a habilidade de fazer o balão para voar de balão, ela não é nossa, ela é dada por Deus. A gente precisa se colocar disponível e desejar isso mais do que outras coisas. Não dedique, não desperdice a sua vida no parquinho de diversão. Estuda. Queira conhecer. Não é uma religião. E aí, eu gosto de pensar em 3 coisas. Eu falei isso na live passada, vou repetir. Quanto mais eu conheço da história bíblica, assim, por que eu gosto? Porque eu leio outras coisas também, inclusive vou sugerir uma leitura hoje, apesar de que essa leitura ela é focada no Evangelho, tem outras que não. Vou até abrir uma caixinha pra gente falar sobre leituras depois. Por que eu gosto? Porque eu sinto a sabedoria, eu sinto a nobreza nas palavras e na construção do texto e no conceito daquela vivência. A base de aprendizado que eu tenho é infinitamente maior do que qualquer coisa que eu já pude aprender na minha vida. E aquilo reverbera dentro de mim de uma forma que eu sou turrona, eu sou teimosa, eu sou cabeça dura, eu sou... Nossa Senhora! Então assim, ó, se esse pouquinho de mudança que eu percebo em mim acontece, eu sendo ruim do jeito que eu sou, é porque o bagulho é sério. A coisa é boa. Então, eu me beneficio, né? Eu sinto que eu tenho mais estrutura, eu sinto que eu tenho mais envergadura. Então, eu falo daquilo que eu vivo, né? Eu amo ler a palavra por causa disso. Me sacia de uma maneira que eu nunca senti antes.
E aí eu queria trazer para vocês algumas percepções para o mundo de engano que a gente vai viver a partir de agora. Ele não é literal e ele não é simples, tá? A gente vai ter sempre as duas coisas caminhando muito paralelas, tá? Então você tem que imaginar que quando a gente fala do mal, do engano, né? Por exemplo, Lúcifer, a gente fala de um desejo de ser como a verdade, mas não é a verdade. É sempre a cópia daquilo que é original, certo? Então vai parecer ser verdadeiro. E talvez a gente tenha que viver isso até perceber que é falso. Como que a gente vai perceber que é falso? Tendo intimidade com o Espírito Santo. Permitindo que ele guie a nossa percepção do mundo e da vida. E por que isso é tão desafiador hoje em dia? Porque hoje a gente desde Jesus a gente já vive o fim dos tempos, mas hoje a gente vê uma liberação do engano cada vez maior e em breve a gente terá uma liberação do que é mal e vil sendo liberado ainda com uma carga mais intensa, né? A gente vai ver a apostasia, a gente vai ver a negação, a gente vai ver o certo ser errado e o errado ser certo. E vai virar uma salada de fruta que a própria palavra de Jesus fala que até os eleitos poderiam ser enganados. Eleitos. Então eu fico com paz no meu coração. Que se isso não serve para todo mundo, vai servir para quem deve servir. Não é sobre ser ouvida, é sobre não me calar. Não é sobre você ter razão, é sobre você falar daquilo que você vive e carrega. E aí, em Mateus 15, eu vou dar uma percepção de como funciona uma área do estudo bíblico, né? Então, em Mateus 15, a gente tem ali uma dica de como a gente deve viver a vida. Como que a gente vai se salvar nesse tempo de engano. Então, ele tá falando com os escribas e fariseus, ou seja, ele tá falando com os caras que eram dono da... E ele fala assim, ele testa os escribas e os discípulos dele chegam e falam assim, nossa, Jesus, acho que você pegou pesado com eles. Ai, eu queria tanto ver Jesus hoje. Vou ver. A gente vê, né? Ai, meu Deus. E aí ele fala, nossa, Jesus, você pegou pesado, né? Acho que pegou mal. Acho que você não vai ganhar like. Acho que você vai ser cancelado, Jesus. Ai, que barato. E ele fala assim, toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Que horror. Deixai-os sozinhos. Eles são cegos condutores de cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. Significa que, assim como naquela época existiam falsos profetas, não, existia um ensino do engano daqueles que não estavam caminhando o caminho correto, hoje também. Hoje também. Ai, mas como é que eu vou saber, Mari? Não trabalhando a percepção de mundo através da tua cabecinha. Se colocando à disposição do Espírito Santo. E de novo, seja em igreja, no culto, no, sei lá, um lugar que você frequenta para você conhecer Jesus, é importante? É importante. Só que isso vem na sequência da intimidade. Porque Jesus mesmo fala, se fecha no seu quarto, vai conversar em secreto com o Pai que te conhece. O que ele está querendo dizer? Por que ele brigava com os fariseus? Porque precisa ser de verdade, precisa ser genuíno. E eu muitas vezes sou confrontada com isso, porque eu que estou aqui toda semana falando, tem vezes que eu falo de coisas que eu mesma estou sofrendo para fazer. Né? Então, o Espírito Santo me confronta falando assim, que linda! Falou bem, Mari. Agora vamos conversar?
porrada na cara. Adoro apanhar do Espírito Santo. Muito bom, obrigada, Senhora. Entende? Então, quando a gente volta para o secreto, quando a gente tá buscando essa intimidade, dedicando tempo da nossa vida, ao invés de ter prazer, ao invés de descansar, relaxar, viajar, sei lá, as coisas que você faz na sua vida, se a gente dedicar tempo para conhecer o Espírito em secreto, a gente vai saber quem é o cego a conduzir, porque o Espírito vai falar. Só que a gente precisa se dispor a isso, entendeu? Cuidado se tudo aquilo que tu tá aprendendo tá sendo da boca de outra pessoa. Tá? Tá? Significa que não é pra estudar, não é pra ouvir, não é pra... Não, é. Eu conheço os meus filhos, não é porque eles nasceram da minha barriga. Não é porque alguém me garantiu, me comprovou que o Gustavo é o meu filho, que o Gabriel é o meu filho. Eu conheço os meus filhos porque eu convivo com eles todos os dias. Porque eu presto atenção neles, porque eu converso com eles. Então eu sei reconhecê-los porque eu os conheço. Na intimidade. Então, observando meu marido, eu sei quando ele não tá bem, ele não precisa falar. Agora, o meu filho tá com 14 anos, ele tá entrando a fase da adolescência, né? Eu conheço menos ele hoje do que eu conhecia antes, porque ele tá fechado. É uma fase que agora, por exemplo, é mais difícil. Então, eu tenho que ter mais atenção ainda. E mais paciência ainda. Significa que é só agora que eu vou prestar atenção, porque agora que tá difícil? Não, significa que é uma vida inteira de intimidade. E agora que vai ter um afastamento, um distanciamento, eu preciso estar mais atenta. Então, muitas vezes a gente não quer errar e quer viver uma vida boa, mas não dedica tempo para conhecer. Dureza, né? Tem um meme que eu vi hoje de manhã, eu achei sensacional, eu vou descrever pra vocês. É um meme cristão, né? Então, tem lá um pregador super famoso, eu não sei o nome dele. Mas basicamente é assim, ó, o cara tá passando de carro e ele joga 2 balões de água em 2 pessoas, 2 fortão, né? Porque é pra ser engraçado, o meme tem que ser engraçado. Então, ele tem 2 balões de água e ele passa de carro, ou seja, os caras estão sentados e o cara tá de carro e ele joga nas pessoas esse balão de água e os 2 fortões levantam e vêm prestar contas, né? Qual é a parte interessante? É que esse cristão ele jogou o negócio, o balão. E aí ele se vira pra cama e fala assim: vai, me salva. E o carro não arranca, porque primeiro ele não tá nem dirigindo, ele tá pedindo pra outra pessoa dirigir. E quem jogou o balão nos caras foi ele. Oi, Eliana, seja bem-vinda. Foi ele. Então assim, gente, toda ação tem uma consequência. Toda ação tem consequência. Você crendo ou não crendo em Jesus, toda ação tem consequência. Tá? Não fica achando que só porque você acredita em Jesus, ele vai te salvar das coisas que você tá plantando. Se tem uma coisa que eu aprendi lendo a Bíblia, é que é aí que tá a beleza do entendimento, né? Eu tenho a percepção hoje de que o mundo espiritual, ele é mais real que o físico. E ele é tão real, que ele é mais lógico que o próprio mundo físico, que é o que os olhos percebem e vê. Então, quando eu falo dessas coisas, pra mim não é nada místico. Pra mim é como 1 mais 1 são 2. Sabe? Então, o que pra alguns pode parecer misticismo religioso, pra mim é tão real como
virar o copo d'água e saber que a água vai bater no chão. É tipo, é óbvio. Mas tu dá para um bebê, ele não sabe que é óbvio. Ele vai jogar o copo no chão e vai ainda ficar surpreso que o copo quebrou. Não dá para ser bebê no mundo espiritual de hoje, gente. Precisa acordar. Rápido. Vou dizer mais uma coisa assim, doida. Eu não tenho a visão aberta. Eu não quero. Eu agradeço por não ter. Mas se a gente pudesse ter a visão aberta do que é o mundo do engano, acho que ninguém ia conseguir dormir. Mas Deus, em sua misericórdia, para que a gente não enlouqueça, nos protege de certas coisas. Então, tudo aquilo que você vive são coisas que tu dá conta de viver. Se estiver segurando no fiozinho dourado. E o fiozinho dourado é Jesus. Travou. Ó céus. Foi. Então, quando ele fala que o cego vai guiar o cego, olha que legal que é a estrutura, né? Cuidado para não ser um cego sendo guiado por outro cego, porque às vezes a gente acha que está no caminho do entendimento e está no engano. Cuidado! Senhor, abençoa e guia os teus escolhidos. Obrigada. Amém. Então, no Mateus 15, ele fala, então ele tá falando com os religiosos, né? E aí ele fala toda a planta, né? Tudo aquilo que Deus não plantou vai ser arrancado. Quem tá sendo guiado por cego vai cair na cova, né? Então ele tá falando que assim, ó, vocês estão enganados, vocês estão pro caminho do engano, não é por aí. Depois, logo na sequência, o segundo momento, todos os capítulos eles retêm um ensinamento base, vários ensinamentos, mas todo capítulo tem uma base, um núcleo, tá? E desse núcleo muitos outros ensinamentos. Qual que é o núcleo do Mateus 15 aqui? Aí logo depois vem a mulher cananeia. A mulher cananeia, ela tem uma história que ela pede uma cura. E aí Jesus fala assim, você é uma mulher cananeia. Não, ela fala, não convém tirar dos filhinhos a comida. Ou seja, eu não tô aqui pro teu povo, ela é cananeia, certo? Os cananeus, eles eram os inimigos mais, assim, imediatos, notórios do povo judeu. Então, quando ele tá colocando a mulher como cananeia, pensa numa mulher que é a rival do judeu, né? E aí ela fala, acreditando no Messias, acreditando em Jesus e buscando a sua cura, ela olha para ele e fala assim... Então Jesus fala da mesa, ele tá à mesa com os seus filhinhos, ou seja, os judeus. E a mulher, enquanto inimiga terrível, né? Ou seja, a última que poderia se beneficiar do que Jesus está falando, ela fala assim, mas até os cãezinhos, ou seja, os cãezinhos de estimação, né, os que não são chamados à mesa, podem se beneficiar com as farelos que caem do chão. Então ali tem uma referência, ela se utiliza da parábola de Jesus para se colocar humildemente a se beneficiar daquilo que está sendo destinado ao povo judeu. E Jesus olha para ela e fala assim, que linda a tua fé, que tu seja curada. Então quando ele se destina a essa cananeia, a um povo inimigo, terrível, ímpio, né? A outra palavra que eu tô buscando, gentil, né? Ou seja, de fora, e a permite ter a cura e elogia a sua atitude, ele está nos dizendo que esse Messias judeu que veio para nos salvar, ou seja, todos nós, mediante reconhecimento, né? Saber quem ele é e qual é o lugar que ele ocupa,
Primeiro ele bate de frente com os caras religiosos. Depois, olha só, olha que ousado isso. Bate de frente com os religiosos, dizendo que o cego vai ver outro cego. Os caras mandavam. Depois vem uma cananeia, ou seja, o grupo do inimigo vem pedir perdão para ele, vem pedir cura para ele. E ele elogia essa mulher. E aí ele finaliza... ela reconhece ele, né, como filho de Deus. Deixa eu pegar aqui Lucas 15 para ver a segunda coisa aqui que é. Segura. Então ali ele nos garante a salvação. Tu tá vendo como ele tá dizendo que ele veio para os judeus? Aqui. Mateus 15. Segura, não sai não, já vou terminar. E aí ele termina, ele conclui com a cananeia e aí ele termina com a alimentação dos 4.000. Olha que coisa mais rica, mais primorosa. Então começa dando de relho nos religiosos, né? Que vive naquele massacre, tem que pagar dízimo, tem que viver uma vida, não sei o que lá, tem que dar o teu tempo pra igreja, tem que... para ter benefício, todas aquelas coisas que faz, né? E vem a mulher do time oposto, mas ela vem o quê? Submissa, ela vem o reconhecendo como filho de Davi, ou seja, ela reconhece não só ele como Messias, como ela reconhece, ela também, não é só os cananeus que são... Ela é cananeia, então ela também tá de guarda baixa, reconhecendo Jesus, que é do time oposto. Né? Um é do São Paulo, do Palmeiras, outra do Corinthians, sabe assim? Então ela tá reconhecendo Jesus como Messias. Ela também tá abrindo mão das coisas que ela carrega, das verdades que ela carregava e se submetendo ao que Cristo tá falando. Independente de ser judia, de qual é a religião que tu segue, é abrir mão disso. A cananeia tá abrindo mão disso e ouvindo Jesus e se submetendo a Jesus. Jesus deu tapa nos religiosos do judaísmo, certo? Que estavam seguindo uma vida que não era aquela que ele estava agora propondo e mostrando e tentando mostrar o que é o amor encarnado, né? E a cananeia, ou seja, de outra religião, de uma outra percepção, está abrindo mão das suas concepções e se submetendo a Cristo, não aos judeus, a Cristo. Faz sentido o que eu tô falando? Alguém tá entendendo o que eu tô dizendo? E aí, quando a gente tem esse movimento da cananeia abrir mão de tudo aquilo que ela acredita, da religião que ela carrega, para se submeter a Cristo, a gente vê um Cristo dando tapa, dando de relho nos religiosos judeus, da religião que ele é, certo? Aí a gente termina o capítulo 15 com a alimentação dos 4.000. Jesus alimenta a todos aqueles que estavam o seguindo. Não deixa faltar. Tem um monte de ensinamento no que ele fala, mas olha isso. Nada vai te salvar no que vai acontecer a partir de agora, a não ser intimidade com Cristo. Nem a sua igreja, nem a sua religião, nem a sua roda de amigos. Pro tsunami que vai começar a acontecer. A única salvação é Cristo. E é um tsunami. Fio dourado. Então, no início da live eu contei sobre o labirinto, sobre o fio dourado. Agarra o fio dourado. Caminha com o fio dourado. Conheça o fio dourado. Confie no fio dourado.
Conheça Jesus. Dedique tempo a isso. Converse com pessoas que também gostam de falar de Jesus. Nada mais vai te salvar. Noé construiu a arca que salvou a família dele e a nossa existência. Tu tem noção do quanto ele deve ter sido ridicularizado? Diminuído? Tido como louco? Se o mundo te aplaude, tenha medo. Tenha medo. 2025 eu vou fazer diferente, o perfil vai mudar de jeito. Provavelmente você não vai gostar. Provavelmente eu não vou gostar. Mas eu quero tentar coisas novas e o Espírito tem me provocado. Então, conversa comigo. Manda mensagem no direct, interage com as publicações, porque não é sobre mim, é sobre a nossa jornada. E eu quero que ela seja junto com você. Eu quero aprender contigo. E se eu tiver oportunidade, talvez também ensinar. Aprender e ensinar. Dica de leitura. Essa aqui, ó. Bíblia King James, 1611, com o estudo Roman. Essa aqui, ó. Compra. Custa caro, mas é linda. E ela tem um estudo de vários teólogos. Não é completa, mas ela é profunda. Então, muitas vezes, quando você... Eu vou mostrar aqui rapidinho, ó. Quando você tá lendo ela... Peraí que eu vou mostrar, ó. Ela vem com a Bíblia aqui e embaixo interpretações, ó. Tá vendo? Então, quando você tá lendo, ai, não entendi nada, lê embaixo. Isso vai ampliando a sua gama de percepções. Entendeu? É tipo uma aula particular. E essa leitura aqui que eu tô rolando nela, chega de regras. É muito legal. Larry Crabb, ele me incomoda um pouco, mas eu gosto dele. Chega de regras, ele trabalha a nossa religiosidade e nos traz essa percepção de que a vida não foi feita para dar certo. E que o dar certo, muitas vezes, não condiz com o plano de Deus para a nossa vida. É sobre viver a nossa vida, buscando a alegria de Jesus, buscando os ensinamentos e sendo feliz com o processo, seja ele qual for. E isso é legal porque ele está muito íntimo com uma vida de autorresponsabilidade. Quando a gente aprende sobre autorresponsabilidade, a gente aprende que a vida ela é uma consequência das decisões que eu tomo, das ações que eu vivo e da percepção que eu desenvolvo. Isso é libertador, muito importante. Então, Chega de Regras está muito alinhado com essa percepção da autorresponsabilidade. E de como muitas vezes a maioria das pessoas, eu inclusive, todos nós, é um aprendizado, né? A gente vive uma vida religiosa, a gente busca intimidade com Deus para a gente ter benefícios. Então, muitas vezes a gente quer o benefício da relação e não a relação. E por que, por exemplo, tem muita separação, né? Casamento, por exemplo. Porque a gente não quer ficar sozinha. Então a gente começa a buscar alguém para preencher o espaço da companhia que a gente quer ter. E a gente não se apaixona pela pessoa. E por estar apaixonado pela pessoa, descobrindo aquela pessoa e vivendo aquela relação, que a gente passa a querer estar junto. E viver uma vida inteira juntos e casar. Entende a diferença? A gente quer ter filhos, então a gente precisa do marido. Então a gente casa para ter o marido e para poder ter filho. Então o marido e o filho vêm para satisfazer desejos pessoais. Eu vivi muito disso. Mas aí que tá. A gente começa a caminhar esse caminho, vai rolar isso,
Mas se a gente tiver com o fio dourado e nessa relação com o Espírito Santo, isso vai sendo colocado da maneira adequada, isso vai sendo alinhado, isso vai sendo curado, isso vai sendo limpo, isso vai criando uma ressignificação e... Entendeu? Ainda que lá na frente eu tenha me relacionado com meu marido com interesses pessoais, pode ser, pode ser. Hoje eu olho para ele e eu me apaixono pela pessoa que ele se mostra, pelas dificuldades que ele supera, pelas dificuldades que ele tem, que ele vive, pela beleza, por tudo que ele, por quem ele é. Entende? Então o meu casamento foi melhorando porque eu abri mão daquilo que eu queria construir, que eu queria olhar, que eu queria perceber. E aceitei o olhar do Espírito Santo, que é o quê? Conhecer aquele que está do meu lado e amar as perfeições e imperfeições. Aceitar. Confiar que o Espírito Santo vai conduzir, vai mudar, vai transformar, vai guiar, vai arrumar. E a gente vai caminhando o caminho da vida, com o fio dourado na mão. Passando por jacaré, passando por buraco, passando por jardins floridos, passando por arco-íris, passando por riachos, passando por vales da morte. Com o fio na mão. Entendeu? Então, que 2025 seja um dia depois do outro. Só um dia depois do outro. E que cada dia seja importante. Porque é cada dia que a gente revela. Então, o hoje é importante. Eu só tenho ele. Eu não sei quanto tempo eu vou durar. Então, hoje é um presente. Eu vou dar tudo de mim. Hoje. Não sei o que será de 2025. Eu não sei se eu vou fazer live. Eu não sei como vai ser entregue o conteúdo. Eu achei que eu soubesse até aqui, não sei, mas assim que eu souber eu conto pra vocês, certo? Se essa live fez algum sentido pra você e você pensou em alguém enquanto ouvia, manda só pra essa pessoa. Só divulgar pra aquela pessoa que o Espírito Santo revela dentro de você. O que eu desejo pra você, além disso que eu falei do dia por dia, por dia, por dia, é que o Espírito Santo te encontre na intimidade, no secreto da sua vida e do seu quarto. Que vocês dois possam ter um relacionamento genuíno e verdadeiro. Que você conheça o Jesus apaixonante. Que todos os cristãos apaixonados conhecem. Que você possa viver essa intimidade, ser revelado no Filho. A verdade ser revelada no Filho. O amor revelado no Filho. A sua vida transformada pelo Espírito Santo. Não tem nada mais maravilhoso. A gente se vê em 2025, se Deus quiser. Nada de pular ondinha. Então pula ondinha. Para com isso, menina. Beijo no coração e até mais.